Gálatas, capítulo 2, versículo 10. O tema da mensagem de hoje: não se esqueçam dos pobres. Pronto, simples assim. Não se esqueçam dos pobres. Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse é o versículo. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O Evangelho para os pobres é o assunto que nós vamos refletir hoje. Vocês vão lembrar que na semana passada nós paramos diante desta questão, de uma questão que é muito importante para a igreja. O conflito entre o evangelho da graça e as boas obras. Eu até fiz uma pergunta e deixei ela aqui sem resposta. Talvez você tenha pensado nesses dias. Será que existe esse tal conflito entre o evangelho da graça e as boas obras? Será que existe esse conflito? Ou será que existe uma missão verdadeira cumprida pela igreja sem abranger a ação social? Ou virando completamente o raciocínio, por outro lado, será que as obras de ação social é em si o evangelho ou substitui o evangelho? Nós precisamos pensar seriamente nesse assunto para não cairmos num extremo e nem no outro, para não cairmos no erro, seja para um lado ou seja para o outro. Paulo, então, aqui escrevendo aos Gálatas, uma carta tão rica teologicamente, uma carta tão cheia de conteúdo doutrinário, Paulo, então, está abrindo também esse ensinamento de que a doutrina precisa ser aplicada, de que a teologia precisa ser vivida na prática. Não adianta elaborações teológicas lindas e profundas, não adianta haver boas afirmações e conteúdos teológicos se for dissociado, separado da vida, do cotidiano, da vida prática. Doutrina e prática andam juntas. A fé sem obras, ela é morta. E é isso que Tiago diz na sua carta. Ele, inclusive, compara o corpo com o espírito. Olha que comparação tão pertinente. Tiago diz, lá no capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E nós poderíamos pegar aqui uma dezena e outras dezenas de textos bíblicos que referendam e que trazem essa aplicação ou esse ensinamento, esse princípio. Por exemplo, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, lá no capítulo 3, no versículo 17, ele diz: aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade,
fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha, precisa de um versículo tão claro, ou tão mais claro que esse. Aquele que possuir recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Pergunta retórica. Não pode permanecer nele. Onde falta o amor, falta a ajuda, falta a compaixão, falta esse coração aberto. Porque é o amor que abre o coração. Se fechou o coração é porque não tem amor. O amor de Deus não permanece. Eu falei de Tiago, eu falei de João, mas vamos lá em Tiago. Eu citei aí no capítulo 2, o versículo 26. Mas olhe no capítulo 2 de Tiago, passa suas páginas aí um pouquinho, né? E você vai ver mais um pouco antes, né? O versículo 26, Tiago fala isso. O corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras também é morta. Mas um pouco antes, no capítulo 2, no versículo 15, olha o que Tiago diz na sua carta. Ele diz assim, versículo 15: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, olha só, irmão ou irmã, roupa, alimento. Olha o texto de Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Olha o que Tiago está dizendo. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E ele continua: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, não tem desculpa, não tem como você sair sabe, a gente está cercado ali, ó. A palavra de Deus nos pegou, vamos dizer assim, né? Eu vi certa vez alguém dizendo, eu achei interessante. A questão não é quando você pega a Bíblia, a questão é quando a Bíblia te pega. A questão não é quando você examina a Bíblia, a questão é quando a palavra de Deus te examina. Aqui nós estamos sendo examinados, nós estamos sendo pegos pela palavra, porque é muito assim, provável que aconteça situações assim, da gente encontrar pessoas que estão precisando e a gente ter, e às vezes nosso coração fecha, e às vezes a gente manda a pessoa aí, vai em paz, ide em paz, aquecei-vos em algum lugar por aí, fartai-vos de alguma comida por aí, mas eu não tenho. Tendo, a gente diz, eu não tenho. Não posso te ajudar porque eu não tenho para te dar. Olha, e Deus está do céu vendo tudo isso. Então, é uma palavra muito contundente. Nós não podemos esquecer que a fé opera pelo amor. Nós não podemos esquecer, como eu disse na semana passada, a fé é a raiz e as obras são os frutos. O mesmo evangelho que liberta do pecado também assiste na necessidade, assiste ao necessitado. A primeira coisa que precisamos
considerar é que o evangelho da graça é o evangelho integral. Ele não é um pedacinho que vai agir em uma parte do homem. Deus, ele age por completo. Mente, alma, coração, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Deus não vai deixar o homem pelas metades. O evangelho precisa ser uma resposta integral para o homem. Essa é a grande lição do estudo de hoje. O evangelho da graça é o evangelho integral. Não existe conflito entre evangelização e ação social. Nós não podemos levar apenas a cesta básica. Nós não podemos levar apenas o alimento e voltarmos para casa felizes da vida. Porque aquele alimento, se durar muito, ele durará um mês. Alimento se come e se acaba. E tem mais. As ONGs, as entidades filantrópicas, as seitas e até empresas e pessoas voluntariamente fazem um trabalho social, muitas vezes maravilhoso. Mas eles não podem levar o principal, que é o evangelho. Nós não podemos negligenciar o pobre na assistência, mas nós não podemos também fazer da assistência o evangelho. Nós não podemos esquecer que a igreja, ela é a portadora da mensagem poderosa do evangelho. A mensagem que nós carregamos é a mensagem que transforma o homem por inteiro, que transforma o homem completamente. O evangelho da graça, ele é integral. Como eu disse, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer seita, qualquer organização não governamental, qualquer entidade filantrópica podem levar uma cesta, um alimento, um colchão, uma cama, mas somente a igreja pode levar o evangelho da salvação. Nós não podemos negligenciar a verdade do evangelho, mas não podemos também negligenciar o alimento para o pobre, para o necessitado, para aquele que está à nossa volta padecendo do alimento. Lembra da mulher samaritana que voltava sempre no poço para buscar água? E qual foi o grande ensinamento para Jesus? Mulher, se você soubesse quem eu sou e o que eu posso te dar, você me pediria e eu te daria a água da vida. Nunca mais você teria sede, mulher. E ela ficou louca. Senhor, eu preciso dessa água. Dá-me de beber dessa água. E Jesus foi trabalhando nas emoções, no emocional, na mente, na vida daquela mulher, para levá-la a entender que a sede que ela tinha não era daquela água. Ela precisava daquela água, o seu corpo precisava, mas a sede da sua alma é que precisava ser saciada. Assim também as pessoas precisam do arroz, do feijão, do café, do açúcar, do macarrão, mas elas precisam do verdadeiro alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senão elas continuarão necessitadas, com as geladeiras cheias de alimento, mas
ainda necessitados. Necessitados. O Evangelho da graça, ele é integral, ele age no homem todo para a transformação e para a redenção desse homem. E nessa crise ou nesse conflito, muitos têm dado as costas para a igreja e para o Evangelho e abraçado a ação social. Muitos têm feito isso. Para que igreja? Para que conviver com esse povo que só fica orando, lendo Bíblia? Eu sou mais pegar e fazer. Eu sou mais abençoar, porque Deus vai ficar muito mais feliz comigo, ao invés de eu ficar indo na igreja, ficar na igreja, orando e cantando. Eu estou fazendo boa ação e Deus vai se agradar mais de mim. Olha, irmãos, quantas pessoas têm caído nesse erro de negligenciar o Evangelho e enfatizar a ação social. Mas por outro lado, existem aqueles que têm dado as costas para os necessitados e abraçado o lado mais legalista da religião, negligenciando o amor. Estão bonitos, cheirosos, arrumados, com toda a família na igreja, sempre orando, cantando, fazendo bonito e muitas vezes sendo reprovados por Deus. Porque o religioso, ele confia naquilo que ele faz. Ele também está vivendo de obras. Ele se veste bem, ele procura ter uma boa reputação, mas ele negligencia o principal, o amor. Como aquele fariseu lá no templo, na sinagoga, orando: eu não sou como esses demais aí, adúlteros, pecadores, eu dou o dízimo direitinho, eu jejuo tantas vezes por dia, por semana, eu cuido da minha vida espiritual. E Jesus recebeu aquele que foi justificado, com a sua oração, foi o pecador. Foi o pequeno lá, o publicano, que orava: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Então nós temos aqui essa bendita repreensão, porque Deus nos corrige, a palavra de Deus nos corrige, Deus nos chama a uma atitude, a uma mudança, a um ato de amor. Não adianta nós carregarmos uma Bíblia nas mãos, estarmos ali no hall de membros da igreja, sermos até parte de algum ministério, de alguma liderança. Se não tiver amor, nada disso se aproveita. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, a evangelização sem ação social gera uma religião alienada ou uma religiosidade alienada. E a ação social sem o evangelismo da graça, sem o evangelho da graça, sem a evangelização, produz apenas assistencialismo. Produz apenas gente que vai viver dependendo dessa ajuda. Se o evangelho não for pregado para a pessoa ser transportada de um lugar de miséria para um lugar de dignidade, para uma consciência de uma vida nova, de uma mente transformada, de ser ela um milagre de Deus, de ser ela um presente de Deus e não ficar atrás de milagres e de presentes e de cestas básicas por aí. Sem o evangelho, nós vamos criar pessoas carentes de nós, dependentes de nós, do nosso arroz, do nosso feijão. A igreja vai ficar lotada no dia de entregar cesta básica. Coloca lá na rua, na faixa da igreja: dia tal, distribuiremos cestas básicas a partir das 20 horas após o culto. O culto das 20 horas naquele dia vai ficar lotado.
Só que os outros dias não vai voltar ninguém, e as pessoas vão voltar para casa com o alimento nos braços, com a comida na barriga, mas permanecerão vazias e perdidas, porque o principal elas não entenderam. Estão ali às vezes desconectadas de tudo aquilo, porque a motivação delas é a cesta básica, é aquele condicionamento. Senta no banco, ouve aqui um sermão e você volta para casa com a cesta. Ele até senta, ele até aparentemente está ouvindo, mas que hora que vai acabar isso? Eu preciso ir embora. Não, é uma canseira, né? Ah, não, mas pelo menos a gente leva uma cesta para casa. Ele não vai ter motivação para ouvir o evangelho, porque não é que eles estão errados, é que a gente está fazendo errado, enfatizando o alimento ao invés da palavra, ao invés do ensinamento, ao invés de levar a pessoa a ter um encontro real, para ter a mente transformada pelo evangelho. Essas pessoas continuarão esperando a próxima ajuda, a próxima cesta básica, a próxima ação social da igreja. O evangelho dá ao homem e à mulher verdadeira dignidade. Nós não podemos apenas pregar e mandar as pessoas embora com fome do alimento físico, mas também nós não podemos dar aquele banquete material, aquele alimento, substância, e deixarmos de oferecer o verdadeiro alimento. Nem só de pão viverá o homem. Parece que eu falei e esqueci do texto, né? Não esqueci. Exatamente isso que Paulo está ensinando em Gálatas 2, versículo 10. O que diz o texto? Vamos relembrar para a gente encerrar? Recomendando-nos somente. Olha a recomendação dos apóstolos em Jerusalém. Paulo, você vai pregar para os gentios, Deus vai te abençoar, Deus vai salvar muitos, mas nós temos uma recomendação para te fazer: não se esqueça dos pobres. E o que o Paulo diz? O que o apóstolo Paulo diz? O que também me esforcei por fazer. Recebi a recomendação que eu não esquecesse dos pobres, e eu me esforcei por fazer isso. É interessante. Por que Paulo disse que se esforçou? É porque a nossa tendência é esquecer. Porque as nossas necessidades a gente sempre lembra, mas a necessidade do outro é do outro. Se a gente não esforçar, a gente não lembra do pobre. Já pensou nisso? A pergunta então é: será que nós temos nos esforçado? Será que você tem se esforçado para lembrar daqueles que são menos favorecidos na sua rua, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, na sua cidade, no seu bairro? Será que nós temos nos esforçado? É a recomendação de Deus para nós, que nós não esqueçamos dos pobres, tanto no alimento físico quanto no alimento espiritual. Amém?